Boa noite, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um encontro do Clube de Leitura de Adorim. Para a gente é um prazer imenso ter o pessoal que está aqui assistindo ao vivo, o pessoal que vai assistir a gravação depois. Sejam todos bem-vindos. E se você ainda não conhece o Clube de Leitura de Adorim, nós somos um grupo, uma comunidade de leitores em que nós nos reunimos algumas vezes aí durante o ano para realizar discussões e debates acerca de uma determinada obra que foi escolhida aí previamente pelo grupo. Eu sempre costumo dizer que não se trata de análises, leituras mais acadêmicas, aqui são leitores mesmos né, gente que está na graduação, gente que não está na graduação, gente que já tem doutorado, gente que ainda está no ensino médio. Então, nós não temos essa pegada mais acadêmica. São impressões de leitura, gosta, não gosta, é um espaço colaborativo em que nós convidamos sempre para que todo mundo se sinta muito à vontade a participar. Então, inicio hoje essa fala, né, para o pessoal que está aqui participando ao vivo, que vocês se sintam muito à vontade para trazer suas impressões, não se sintam inibidos, né? Será que eu estou lendo certo? Será que eu não estou lendo? Eu participo de vários grupos que fazem leitura da obra do Grande Sertão, e às vezes pesquisadores que estão aí nessa labuta há 20 anos e que estão cheios de perguntas. Então, que a gente não tenha medo de trazer as nossas questões, né? Aqui somos todos leitores curiosos. Para quem está chegando hoje, nós colocamos o desafio de fazermos aí 3 encontros do Clube de Leitura de Adorim, voltados para o Grande Sertão Veredas. Então, a gente fez um primeiro momento apresentando a obra, um segundo momento lendo até o julgamento do Zé Bebelo, né? E agora, para fechar, hoje nós vamos falar da obra como um todo, inclusive aí da cena final. Então, é um encontro que tem, sim, spoiler, mas eu sempre brinco, sempre falo, insisto nisso nas aulas com os meus alunos, de que, para a gente, leitor, né, deve interessar mais a forma como a história é contada do que, de fato, é contado em si. Né? Então, que a gente não fiquemos aí muito preocupados com spoiler e tal. Né? O próprio Teobaldo pede para que a gente não conte essa história antes, né? Mas como a gente já deu 3 chances aí para o pessoal ler o primeiro encontro, o segundo encontro e o terceiro, hoje a gente vai dar spoiler sim, tá? E é isso, agradeço imensamente todo mundo que está presente, um agradecimento super especial aí à curadoria, Isadora, Tainá e Gustavo, que abraçam, né, esse clube aí com toda a força do coração. Vamos começar então, pessoal? Vamos lá. Eu quero convidar, então, o Gustavo. A gente vai começar fazendo a leitura de 2 trechos de cartas. E eu queria convidar o Gustavo para representar aí o Fernando Sabino e fazer a leitura dessa primeira carta para abrirmos aí a noite de hoje. Show, vamos lá, pessoal. Boa noite a todos. Uma honra o convite, né, Karina? Fernando Sabino, quem imaginava? Vamos lá, então. Rio, 19 de julho de 1956. Clarice. O melhor de tudo, porém, é o livro do Guimarães Rosa. Não o Corpo de Baile, que não li, mas o Grande Sertão Veredas, que estou na metade e é obra de gênio, não deixo por menos. Adeus, literatura nordestina de cangaço, Zé Lins, gracilianos e bagaceiras. O homem é um monstro para escrever sobre jagunços do interior de Minas, e com linguagem que nem Gil Vicente, nem ninguém. Meu entusiasmo é de quem não terminou a leitura. Pode ser que não se sustente, mas duvido. Se recebeu, leia. Se não, me diga que mando. No princípio, 10 primeiras páginas,
É meio assim, custa um pouco a engrenar, mas de repente a gente se embala no ritmo dele e não larga mais. Agora eu sou Clarice, tá? A responsabilidade. Washington, 11 de dezembro de 1956, terça-feira. Fernando, estou lendo o livro de Guimarães Rosa e não posso deixar de escrever a você. Nunca vi coisa assim. É a coisa mais linda dos últimos tempos. Não sei até onde vai o poder interventivo dele. Ultrapassa o limite imaginável. Estou até tola. A linguagem dele, tão perfeita, também de entonação, é diretamente entendida pela linguagem íntima da gente. E nesse sentido, ele mais que inventou, ele descobriu, ou melhor, inventou a verdade. O que mais se pode querer? Fico até aflita de tanto gostar. Agora entendo seu entusiasmo, Fernando. Já entendia por causa de Sagarana, mas este agora vai tão além que explica ainda mais o que ele queria com Sagarana. O livro está me dando reconciliação com tudo, me explicando coisas adivinhadas, enriquecendo tudo. Como tudo vale a pena. A menor tentativa vale a pena. Sei que estou meio ansiosa, mas vai assim mesmo, misturado. Acho a mesma coisa que você. Genial. Que outro nome dar? Esse mesmo. Me escreva. Diga coisas que você acha dele. Assim, eu ainda leio melhor. Um abraço da amiga Clarice. Feliz Natal. Eu fiz questão que a gente começasse esse encontro de hoje com a leitura dessas duas cartas, porque eu fiquei imaginando lá em 1956 esse livro chegando, Clarice e Fernando fazendo a leitura, e nós, assim, anos depois, aqui compartilhando essas impressões. Né? Então, essa fala da Clarice, no final, Fernando, me fala tudo que você pensa, tudo que você está achando, assim eu leio melhor. E eu penso que o Clube de Leitura de Adorim é justamente isso. Cada um de vocês aqui faz com que nós leiamos de forma melhor. Né? Então, que a gente possa ter essa noite compartilhando essas cartas virtuais que hoje estão transmutadas aqui em comentários através desse Google Meet. Bom, quem está chegando aí de surpresa, não pegou nada, está um pouco perdido. Karina, que livro é esse? Porque eu fiz o convite para todo mundo, para quem leu, para quem não leu. Grande Sertão Veredas. Vou resumir mesmo, resumo do resumo, porque a gente já falou essa introdução nos outros encontros. É um romance contado em primeira pessoa pelo jagunço Riobaldo. O Riobaldo já está mais velho e ele começa a rememorar coisas que ele viveu. No começo, vou usar o Ferreira Goulart, é quase um convite a se retirar, porque ele mistura tanta coisa, tanto pensamento, tantos personagens. Ele vai trazendo até personagens que não estão na história diretamente, como o Joãozinho Bem, que vai aparecer só lá no Sagarana, na Hora e a Vez de Augusto Matraga. E ele vai fazendo aquela miscelânea de lembranças para tentar explicar, né, justamente tudo isso que ele viveu, tudo que foi a vida dele, tudo que ele foi e tudo que ele não foi. Num primeiro momento, e um leitor mais desavisado pode achar que se trata de um romance regionalista, né, do sertão de Minas, mas não. Gosto muito de pensar na perspectiva do Antônio Cândido, que nós temos aqui um transregionalismo, isso vai além dessa questão local. Né? O Grande Sertão é um romance sobre a vida, sobre as nossas inquietações, sobre os nossos demônios. E a gente vê isso até quando ele nomeia o sertão, né? Quando ele diz o sertão é dentro da gente. Né? O bem, o mal, essas angústias que nós temos do viver, essas questões que a gente tem em relação a Deus, em relação ao diabo, em relação ao que é certo, em relação ao que é errado, né? Em relação ao amor, aos prazeres da vida. Quantas mulheres Riobaldo se deita? Né? Quantas paixões Riobaldo... Eu adoro quando, anos depois, ele recebe a carta de Inhorinhá
E ele fala assim, é como se eu tivesse, naquela hora eu estava apaixonado de novo, né? Foi uma carta passando de mão em mão. Então, é um homem que se joga, que se apaixona, e que ele tenta explicar justamente o que é esse amor que ele sente, a princípio, pelo Reinaldo, que depois ele descobre que o nome verdadeiro, né, ou uma espécie de apelido, é de Adorim, e que só no final ele vai descobrir que esse grande amigo, esse grande amor de vida, da vida dele, na verdade, era uma mulher, uma figura feminina, e não um homem, como ele pensava ao longo de toda a trajetória. Então, eu gosto de pensar nessa jornada de narrativa que é o Grande Sertão Veredas, como um convite para a gente pensar, usando as palavras de Riobaldo, que o viver da gente não é tão serzidinho assim. Eu adoro essa palavra, lembra muito a minha mãe, né? Do serzir, da costura. O viver da gente não é assim tão alinhavado, tão costuradinho, né? Penso que o Guimarães Rosa faz com muita maestria é justamente nos convidar a ver que o mundo não é esse binarismo, o mundo não é essa dicotomia bem traçada, isso é certo, isso é errado. Aqui, no Grande Sertão Veredas, tudo é e não é. Ele faz o pacto com o diabo, mas não faz. Ele faz o pacto, mas o diabo não existe. O liso do Sussuarão é um caminho intransponível, mas eles transpõem depois, né, do pacto. E até a questão do liso do Sussuarão, que é esse deserto, né, que todo mundo tenta passar e não consegue. O próprio Cândido fala que é um deserto metafísico, é um deserto psicológico, né? São aqueles caminhos difíceis de serem percorridos por nós, aquilo que está na nossa cabeça e que a gente não consegue transpor. Acho muito bonita essa leitura que ele faz, né? E eu queria convidar vocês a pensar no Grande Sertão Veredas, nas discussões que nós vamos fazer aqui, nessa coisa, né? Eu vi uma professora falando, eu achei bonito, porque o que o Reobaldo faz é desafiar Shakespeare, né? No to be or not to be, né? Ser ou não ser. Aqui não, aqui tudo é e não é. O Reobaldo, naquele momento de angústia, que ele fala assim, eu careço que tudo seja certinho, né? O preto no branco, o certo no errado. Ele carece, ele tem essa vontade, mas ele vê que a vida não é isso. A vida é mudança, a vida é transformação, a vida é travessia, né? E a gente só se dá conta disso quando nós percorremos o nosso caminho. E aí eu trago uma outra história de Guimarães Rosa, que é a Terceira Margem do Rio, que ninguém faz o caminho por você. Ninguém passa o caminho por você, o caminho é seu. É você que tem que fazer essa travessia. É você que tem que ir até a terceira margem, né? Numa cena da Terceira Margem do Rio, o filho olha para o pai, que está lá na terceira margem, e fala, pai, eu troco de lugar com o senhor, vem cá, vamos trocar de lugar. E o pai vai dizer que... e o pai ameaça de ir, o filho recua, né? Porque o caminho é de cada um, né? Ninguém percorre o caminho, o nosso caminho. E aí tem um momento em que o Riobaldo vai dizer, né, que sertão é onde a vontade do homem se faz mais forte do que o poder do lugar, né? Porque o jagunço era homem arretado, né? Quer dizer, a vontade do homem se faz mais forte do que o poder do lugar. Só que aí vem a história e faz esse homem um fantochezinho ali do destino, né, das questões do destino. E aí é um momento que dói no coração da gente, porque antes da batalha final, em que Diadorim morre, o Diadorim fala para o Riobaldo, olha, depois dessa batalha eu quero conversar com você. Depois dessa batalha eu tenho uma coisa para te contar. E a gente fica naquela expectativa falando assim, poxa, agora é a grande revelação. E aí, o que acontece, né? Diadorim morre. Então, essa coisa de que o homem é mais forte do que o lugar
não se concretiza aqui, né? Riobaldo é quase que um joguete aí do próprio destino, né? E aí, no final da história, a dificuldade que Riobaldo teve de verbalizar esse sentimento. Eu falo que uma das frases mais bonitas da literatura é: de Adorim é a minha neblina. O que é neblina? Aquilo que não se vê direito, aquilo que não se explica, porque está embaçado. Como é que eu nomeio isso, né? Como é que... Aí vem outra frase linda, né? Muita coisa importante, falta nome. Tem coisas que são difíceis de serem nomeadas, explicadas. E aí, Grande Sertão Veredas, eu digo que até as 200 primeiras páginas a gente vai insistindo, porque a gente não entende quase nada. Depois vira uma guerra de jagunços, fica até bem novelesca, uma delícia de ler, parece até romance de folhetim, e dá até vontade, quando você chega no final, para entender. Porque muita coisa a gente vai entender só depois, que ele vai organizando. E aí tem uma coisa que eu gosto muito na literatura, que é essa coisa de quando você coloca na escrita, você explica a vida, né? Você organiza a vida. É isso que o Riobaldo faz. Ele tenta organizar sua própria vida a partir da narração, né? E eu abro esse encontro de hoje fazendo esse breve resumo da obra que, sem dúvida, é a obra mais importante da minha vida como professora, como docente, dizendo isso para vocês, né? Que o que nós temos é o homem humano, travessia. E que vocês possam aproveitar essa leitura para quem ainda não leu e para quem leu, pensar nas perspectivas dos diálogos que serão aqui traçados hoje. E eu abro, então, o espaço para vocês dialogarem. Quero convidar aí meus colegas, não sei quem quer falar primeiro, a gente não fez muito essa organização, mas abro aí para os meus colegas da curadoria, e aí depois a gente abre para os participantes também comentarem. Obrigada. Quem quer falar? Ou posso falar? Já estou falando? Eu achei interessante, Karina. Primeiro, falar que foi muito bonita essa sua explanação. E, sem dúvida, eu estava ansiosa por encontro para a gente poder compartilhar mesmo, para a gente ler melhor juntos, né? Eu terminei hoje, eu fiquei super, super satisfeita. Eu nunca fiquei tão feliz de terminar um livro. Não porque eu queria que ele acabasse, mas porque é uma obra grande, é uma obra quase que mitológica, né? Que fica todo mundo assim, nossa, Grande Sertão Veredas é difícil demais de ler. E realmente não é fácil de ser lido. Existem momentos que eu tive que voltar, retomar, ver se eu entendi direitinho, né? E tudo mais. Só queria retomar uma parte que você falou, né? Que na obra tudo é e não é, né? A gente já tinha falado isso no outro encontro. A única hora que ele não tem dúvida, que não existe é e não é na página 210. É 210? Deixa eu ver aqui. A minha edição é essa do bordado, gente. A edição, acho que é 210 mesmo. Deixa eu ver aqui. Acho que é aqui na página 211, que ele fala que ele ama de Adorim, né? Que ele ama de Adorim, que é de amor mesmo. E ele fala, mas agora, na página 212, mas agora, manava em hora, o claro rompia, arrebentava. Era e era. Então, a única certeza que ele tem, que não é e não é, né? É que ele ama de Adorim. E é de amor mesmo, não é de amizade, que ele fica o tempo todo do livro, né? Ah, mas é amizade, né? Muito meu amigo e tudo mais, mas aqui não, aqui ele não tem dúvida, é e é, né? Outras coisas também que dessa segunda parte, depois do julgamento, né? Eu contei quantas vezes aparece, viver é muito perigoso. E depois eu quero voltar e ver as situações em que ele fala isso. Porque eu já ouvi falar que é bastante significativo os momentos que ele fala essa frase. Ele fala 12 vezes.
Eu não sei se o que eu ganhei com isso, não, mas eu vou voltar depois para olhar esses 12 momentos, né? Outra frase muito bonita que eu já tinha visto e eu vi com a Karina também, que foi quando a gente foi no Museu da Língua Portuguesa. E essa frase me marcou muito, eu fiquei pensando de onde que era. Eu sabia que era do Guimarães, mas não sabia de qual obra que era, que está na página 226, que fala o seguinte: só se pode viver perto de outro e conhecer outra pessoa sem perigo de ódio se a gente tem amor. Qualquer amor já é um pouquinho de saúde, um descanso na loucura. E aí eu tinha uma foto com essa frase e eu tinha muita vontade de ler de onde ela veio. E eu achei, aí foi aquele encontro emocionante para mim, assim. Outra coisa que eu queria levantar, vocês não tem muitas observações para fazer, não, mas a questão, tem também a outra frase, daquela muito bonita, eu tenho uns 3 colegas que têm essa parte tatuada: o correr da vida embrulha tudo, né? A vida é assim, esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, segue, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Mas o que eu queria mesmo levantar aqui, gente, é como vocês se sentiram, porque eu fiquei imaginando se eu não soubesse que Diadorim era mulher, porque eu já li sabendo, né? Eu já tive esse spoiler. E o que vocês sentiram quando vocês descobriram que ela era mulher? Mesmo sabendo, assim, eu fiquei um pouco decepcionada, não sei se eu queria que ela fosse uma mulher. Eu queria saber se vocês acham que ele fez o pacto e o que vocês sentiram quando descobre que, na verdade, a Dorinha é mulher. Ô Isa, o Renato, que foi seu professor de literatura também, ele me falou semana passada que a maior mancada do Guimarães Rosa foi ter deixado o Diadorim mulher. Só para comentar. Eu acho que devia ter. Eu queria muito essa coisa, né? Eu acho que Diadorim morrer é triste e tudo mais, né? Mas para mim o mais triste é ele ser mulher. Eu fiquei muito decepcionada, porque tem várias passagens que eu anotei aqui, né, dele renegando essa coisa, como que pode 2 machos, né, e tudo se gostarem, né? E aí tudo bem, agora a mulher tá liberada a amar, né? Eu falei, sei lá, fiquei um pouco decepcionada. Eu já sabia, mas eu acho que se ele fosse homem mesmo, só um homem de feições mais delicadas, sem precisar ser mulher, eu ia gostar mais. Mas será que ele viveria tanto que ele viveu se Deadorim não fosse uma mulher, gente? Será que ele passa. Achando que ele passou o tempo inteiro naquele amor perdido dele, aquela coisa. Meu Deus, gente, ele fala quando a mão encosta na mão dele, aquela mão quente. Ele não sabia que era uma mulher. A dificuldade de tudo isso, né? Era o não poder, né? Aquilo do amor se fazer pelo impossível, né? É isso que vai dando. Eu acho que isso ia, sabe, lapidando ele ao ponto dele passar a prestar mais atenção em tudo. E talvez se fosse uma mulher, talvez pudesse ser só mais uma. Assim, talvez a facilidade com que ia acontecer as coisas, talvez ele pudesse não ter percebido tudo que aconteceu. Eu acho que quando a gente pensa numa ousadia que o Guimarães Rosa poderia ter tido em 56, né, de criar um romance homoafetivo, a gente pensa assim, isso seria muito legal se ele mantivesse isso, né? Por outro lado, eu vou usar o meu lugar de fala enquanto mulher. Uma mulher que se infiltra no meio da jagunçagem e Diadorim o tempo todo, né? Muito bravo, tudo pega a faca, tudo quer brigar. Vamos atravessar, assim, a primeira travessia do Liso do Sussuarão. Quem fala lá para Medeiro Vaz foi Diadorim. Vamos atravessar sim, né? E que compra briga, e que vai, e que pega, gente, eu acho fenomenal. E eu fiquei o tempo todo, até se vocês tiverem uma explicação a respeito disso para me dar. O Joca Ramiro, pai de Diadorim, né? E aí, para quem não leu o romance, a trama toda é porque o Hermógenes vai lá e mata o pai vão atrás de vingança. E nessa vingança que Diadorim morre, né? Então, quando eu penso assim que, poxa vida, era uma mulher nessa coragem toda, no meio dos jagunços, ninguém brincava com ela não, ninguém brigava com ela não, eu acho né, aí é lugar de fala de novo, mas de uma grandiosidade
sem precedentes. E eu sou muito apaixonada pela minissérie da Rede Globo, que fez, né? E quem foi de Adorim foi Bruna Lombardi. E ela tá linda, ela tá uma deusa, Não ela dá, tá, né, nem disfarce, né? Nem né? dá para achar que é homem, né? A Nem Bruna dá. Lombardi, O nem dá. pessoal, tem um grupo que eu acompanho da UFMG, né? Que eles fazem a leitura, eles estão fazendo a leitura, tudo. A professora Cláudia fala isso, que achou que o maior erro da série foi colocar uma mulher que todo mundo sabia que era mulher. Ela queria que a série também tivesse feito o suspense, né? Mas Eu gosto da personagem muito, e eu corroboro totalmente do que você está falando aí, da grandiosidade da personagem, isso aí eu não tenho dúvida. E fico imaginando realmente como é a sensação de quem leu e não sabia, né? Porque eu queria ter tido essa experiência, mas mesmo tendo, eu fiquei ansiosa para chegar a esse momento, né? Porque eu sabia que ela era uma mulher. Mas ali para o contexto amoroso, porque essa segunda parte, além dessa questão da caçada por Hermógenes, é praticamente ele lidando com esse sentimento por Diadorim, né? O tempo todo ele fala sobre isso. Isso é martelado, né? O tempo inteiro. E outra coisa que eu não comentei também, a respeito do Hermógenes, né? Hoje eu fiquei curiosa, eu fui procurar o que significava Hermógenes para ver se tinha alguma mensagem nisso aí. É um nome meio bíblico, não achei nenhum sentido para a história em si. E que eu pensei que às vezes que o Guimarães quis trazer alguma coisa com esse nome, né? De diferente. Mas eu fiquei percebendo como que o Hermógenes deixa de ser alguma coisa, né? O Riobaldo sequer lembra de como que o Hermógenes é, como se ele perdesse a figura, né? Ele sabe que ele tem a missão de vingar o Joca Ramiro, mas ele tem um ódio que ele nem sabe mais de onde que vem. Esse sentimento de vingança às vezes dá uma cegada mesmo nas pessoas, né? Nem sabe do que é mais, né? Já tá seguindo só para executar uma missão mesmo. Mas lá no começo, Isa, né, quando a gente ainda não sabe o que o Hermógenes vai fazer, Ele já não gostava, a forma como ele fala do Hermógenes. Quando chega aquela mensagem, né, na casa do padrinho, né, o Celorico Mendes, o Riobaldo já falava assim que ele fedia, que ele tinha um mau cheiro. Né? Ele já ia detonando o Hermógenes na narrativa. Só depois a gente vai entender de onde que vem esse ranço, né, esse ódio ao Hermógenes, né? Nem a mulher de Hermógenes gostava dele, gente. Nem a mulher de Hermógenes. É verdade. Tinha ódio, era dele, ela termina falando, né? Tinha raiva. É outro personagem que tá incrível. Outra coisa. E o que ela fala pro Diadorim, gente? Que ela chama Diadorim no quarto, e depois o Diadorim fala, só queria queixar as mágoas. Alguém tem um palpite? Tem gente que acha que foi nessa parte que Diadorim contou para ela. Mas eu também fiquei com essa dúvida. Eu fiquei sem entender o que aconteceu ali, de fato. No finzinho, Karina, ela tá presa. E aí ela pede para chamar o Diadorim, no caso, Reinaldo, né? Para poder falar com ele. E aí ele entra, fica ali, a gente depois sai, o Geobaldo pergunta o que ela foi te falar, né? E aí ele pega e fala, ela só queria chorar umas mágoas. Eu acho que eu concordo com o William. Eu acho que nesse momento que faz, né, tem esse tipo de revelação ali. De ser mulher e tudo mais. Eu entendi assim. Agora, eu estava dizendo que o Tarcísio Meira faz o Hermógenes na série da Globo. E ele está muito bom também. O personagem está muito bom. Francis, você gostaria de acrescentar algo? Vi que você ligou o microfone. Oi, gente, boa noite. Eu estava meio atrasado, porque o dia está terminando tarde, né? E a bagunça que eu coloquei no chat aqui, uma menina de 2 anos e meio sozinha comigo aqui em casa. Não para poder fazer as coisas daquela hora, mas eu ouvi tudo, ouvi sua introdução, viu, Karina? Ótimo, parabéns, eu gostei demais. Ouvi tudo aí que vocês falaram. Sobre essa coisa aí ainda, né, retroagindo um pouquinho, é uma história, um romance, assim, que se a gente quiser fazer uma leitura fundamentalista, a gente foca só no espaço geográfico, no externo, né? E porque, vocês falando do Hermógenes, o
o Hermógenes, se a pessoa ler e fixar nas falas do Hermógenes, do Reobaldo, dizendo que o Hermógenes era o próprio diabo, você consegue terminar o romance acreditando que ele é o próprio diabo e que o pacto existiu sim, que o diabo cobrou de Reobaldo no final, levando de Adorim, mas a própria de Adorim também tira o diabo da vida do Reobaldo. Dá para você fazer uma leitura fundamentalista externa, sem esse outro lado, né? Os vários outros lados, né, espirituais, metafísicos do romance. Assim, agora, do outro encontro, eu gostei muito, mas agora a gente está mais livre para falar, né? As partes. Depois eu falo aí das minhas partes preferidas. E concordo com você também, eu acho que já foi ousado demais para a época. Se fosse hoje, já seria ousado o romance todo que aconteceu, né? E de Adorim foi criada para ser jagunço, homem mesmo, talvez para poder seguir com Joca Ramiro, né? Não podia ficar com outra pessoa. Para acompanhar Joca Ramiro, ela tinha que ser daquele jeito, daquela forma. Mas fiquei decepcionado um pouco com a minissérie, por causa da Bruno Lombardi, mas o romance também, depois que você termina e vai ler de novo, tem várias pistas, né? Depois que você lê a segunda vez, você percebe várias pistas de que ela se escondia, não se revelava, o próprio Reobaldo contando a história, algumas dicas de quem ela era uma pessoa diferente do que ele acreditava que era, e é isso, eu acho que eu fico satisfeito aí com essa forma, né? Para mim, aí eu estou falando do meu lugar de homem, eu gostei do final, eu gostei do final daquele jeito, eu acho que é perfeito mesmo, assim. Um grande final, né, da literatura, assim, não é só o final, tem outras partes que eu gosto, eu acho que depois ali do julgamento, o romance fica bem pesado, aí o Reobaldo fica bem crispado mesmo, fica bem dividido, porque vem o cerco lá da fazenda dos tucanos, e ele fica desconfiado de Zé Bebelo, e Zé Bebelo não estava traindo com os militares, e aí eles conseguem fugir com o estratagema do Zé Bebelo, né? Mesmo assim ele continua desconfiado com o Zé Bebelo, e eles fazem uma travessia a pé, partem lá para o Sucruiú, lugar de pobreza e tudo, ele fica chocado com aquela pobreza toda, tinha uma cidade, um povoado todo tomado de varíola. Aí, enfim, ele chega lá, nas Veredas Mortas, é um lugar sombrio, o próprio nome Veredas Mortas é pesado, né, que vai culminar no lugar que ele faz o pacto, é o lugar que ele acha que o diabo mora, é nas Veredas Mortas, e ele fica desconfiado, e aí é um pacto bem diferente também, porque não acontece nada, uma coisa bem modernista, né, bem de pessoa comum, ele vai lá, e aí, será que o diabo estava lá mesmo? Não tem aquela coisa, não parece um fantasma, não tem nada extraordinário, isso ajuda, o argumento do romance ajuda a explicar o final, de que não existe diabo, existe o homem humano, né, então, no final, assim, não tem nada de... não surge nada, né? Eu lembro muito essa parte, eu lembro muito da Máquina do Mundo do Drummond. A Máquina do Mundo aparece lá pro homem e ele dá as costas e vai embora. É só a Máquina do Mundo, mas eu não quero não, deixa para lá. É o contrário, né? Não acontece nada, é uma coisa realista. Ele não tem nenhum sinal de que o diabo fez um pacto com ele, né? Mas, como eu disse, tem outras leituras, tem essas leituras fundamentalistas que dá para acreditar que realmente existe o diabo ali, né? E ele, mesmo depois do final da vida dele, ele ainda fica suspeito de se houve um pacto ou não. Ele reza em todas as crenças, né? Ele reza para todo mundo. Eu não sei se o compadre dele, que era espírita, ele fala muito Allan Kardec, né? Acho que o compadre dele é kardecista, mas acho que ele não fala kardecista, ele fala outro nome, outra palavra rosiana lá para kardecismo, não lembro agora, mas é isso, né? Mas essa parte aí, depois do julgamento, da Fazenda dos Tucanos até o pacto, é tenso, é romântico, né? Um romance que pode ser barroco, pode ser romântico de cavalaria, história de cavalaria, é romântico também, e no final de tudo é modernista. É isso, gente. Eu vou deixando.
falando demais, aí a gente vai conversando depois, a gente vai falando, já conversando, mas é isso, parabéns aí para o grupo. Você já, desculpa interrompendo, vocês faziam antes presencialmente ou sempre foi online? A gente tinha as duas modalidades, né? Sempre fazia um encontro aqui com a turma de Varginha, e depois a gente fazia online para atender muitos alunos que nós temos da educação à distância. Então, online é ótimo para isso, né? Imagina, Clarice, esperar uma carta do Fernando. Uma pessoa que vive hoje não suporta isso, não. Esperar uma semana, 2 semanas para chegar uma carta para conversar sobre um livro. Mas, Francis, o presencial a gente tomava vinho. Tinha vantagem. Fazia um café com vinho. Tinha lanche, gente, eu sempre falo isso. A instituição liberou para tomar vinho na biblioteca, né, Isa? O meu tá gelado, viu? Marielle, você tá aí. Uma delícia. Ô, Francis, eu achei maravilhosa, né, a analogia que você fez com Máquina do Mundo, porque eu acho, é um dos poemas mais fantásticos, assim, que eu acho do Drummond. Mas você sabe que eu fico pensando nessa coisa do diabo que você falou? Tem uma frase para mim que é uma frase muito chave, assim, o sertão é dentro da gente. E aí, quando a gente pega essa frase, aí é um gesto de interpretação muito pessoal meu, né? Sertão é dentro da gente, o que há é o homem humano, nós temos os nossos demônios, o demônio existe, mas é aqui no nosso sertão, né? Está dentro da gente. E você driblar isso, você lidar com isso, com essas próprias angústias, né? Essa é a grande travessia. E aí eu fiquei, assim, essa frase, até a Isa estava falando de tatuagem, né? Eu tatuei essa frase de tanto que ela me marcou, assim, sertão é dentro da gente. Lide com isso, né? Lide com isso. Lide com seus demônios, com seus anjos e demônios. Bom, boa. É isso mesmo. E aí, quem mais? Gustavo, Tainá, William... Eu lembrei da minha avó, por conta disso que você falou, Karina, sobre essa questão do mal e do bem, essa questão dentro de nós, né? É muito engraçado, porque acho que na primeira leitura deve ser difícil de perceber isso, mas na segunda e diante, dá para ver que muito antes, no início de quando ele está contando, o Riobal está contando a travessia dele lá, a história, ele começa a falar do Hermógenes, começa a falar das maldades do sertão, de existir o diabo ou não. Às vezes eles falam sobre o Hermógenes e ele já diz que tem quase que certeza que ele não tem certeza se o diabo existe, mas tem certeza que o Hermógenes é pactário. Vocês têm essa sensação que ele faz isso? Tipo, ele não sabe nada de pacto, de Deus, de diabo, ele fica naquela dúvida e tal, mas quando ele vai falar do Hermógenes, não, ele tem certeza. Não, e a frase, William, é o cão no puro final, para ele. A frase do final, já mais para o final, que ele fala que o Hermógenes é pactário positivo. Aquilo para mim é muito ótimo, gente. É como se fosse um vírus, né? Não, é positivo, eu fiz o teste aqui e pactário positivo. Então, essa visão que ele tem, por um lado, ele tem essa dúvida, mas ele tem certeza que o Hermógenes é pactário. Por que ele acha que o Hermógenes é pactário? Porque já tinha algo de dentro dele que indicava, né, esse possível mal, né, que pode ter numa outra pessoa. Minha avó dizia que quem diz o cuida, diz o usa. Ou seja, a gente só desconfia daquilo que a gente é capaz, né? Então, ele só desconfia de que o Hermógenes pode ser pactário, pode ter a presença do mal, porque ele já conhecia por si só o mal. Já tinha algo de mal nele, não é? Então, talvez ele tivesse enxergado o mal dele no próprio Hermógenes. Tudo O não Hermógenes é aquele personagem bem planozinho, assim, né? Talvez um romance todo conflituoso desse, ele é o mais plano. Mas, na verdade, ele é um jagunço, ele está lutando pelo poder, ele queria acabar com o Joca Ramiro porque ele queria tomar o poder dele, né? Junto com o Ricardo, que, assim, ele estava fazendo a parte dele, é jagunço, é tipo um pirata, é furar o olho do outro e tomar o poder do outro, tipo político, né? Era política aquilo ali tudo. Então, Carneiro era político, herdeiro, ele estava fazendo a parte dele, está fazendo o que foi criado. Mas talvez ele é o mais plano, assim, para ter essa representação do diabo mesmo, talvez.
Mas isso que você está colocando, o Franz, é interessante, né? Porque nós podemos colocar várias lentes para ler o Grande Sertão. Porque se você for fazer a lente política, eu vi uma definição de uma pesquisadora que ela diz que o jagunço ali no Grande Sertão, ele é como que é? O inútil utilizável. Porque eles não eram militantes, eles não estavam ali, mas eles estavam sempre ajudando um coronel que estava atrelado a uma questão política. O próprio Zé Bebelo, que grande personagem que é o Zé Bebelo. Por isso que eu não gostei do filme que fizeram lá, aquele filme meio hollywoodiano, porque mataram o Zé Bebelo. Eu falei, como assim mataram o Zé Bebelo? E é justamente isso, né? Tem um cenário político ali dessa República Velha, aquilo assim, a lei vai até a porteira, né? Então, assim, a lei vai até a porteira. E dessa coisa, podem ver, né, como que era a relação desses jagunços com os coronéis, com os grandes fazendeiros, quando o Celorico Mendes abriga todos os jagunços ali no começo, né, o próprio Zé Bebelo que vem para acabar com os jagunços, o Riobaldo, que é um jagunço, mas acaba com a jagunçagem. Então, tem um cenário ali, e aí a gente tem que pensar, se for fazer um link com a questão histórica, que o Brasil ele estava desbravando o sertão nesse período, né? Construção de Brasília, 1950. Então, tem uma série de questões aí que dá para a gente fazer uma leitura política muito forte desse Estado que chega no interior, né? Que chega no sertão. Me parece que o contexto histórico ali é República Velha, né? E quando o Geobal está contando a história, já mais velho, deve ser ali anos 50, uma coisa do momento da escrita do livro, porque ele cita um jipe, talvez a pessoa com quem ele conversa ali esteja nesse jipe, ele cita um veículo, coisa que não tem veículo na história passada, né? E eu acho que é o coronelismo mesmo. E eu acho que o jagunço ele era uma tropa de aluguel, né? Ele era um mercenário que trabalhava para esses coronéis, né? Alguns ficavam poderosos demais, como o Joca Ramiro, era quase um coronel, mas ele ainda servia a quem pagasse melhor, né? Talvez seja a diferença para o que acontecia para as tropas e para esse poder paralelo que existia no Nordeste, que era os cangaceiros, né? O cangaceiro ele era um grupo, acho que não servia nenhum coronel assim, era um grupo de dependentes que saqueavam, tal, botavam terror lá ou para muita gente eles faziam justiça com as próprias mãos, mas eu acho que para eles, para o grupo, né, o jagunço era um grupo de aluguel, um mercenário mesmo. A Marielle deve saber mais disso do que eu, sobre essa história, essa diferença entre jagunçagem e o cangaço, né? Mas tem cenas, né, de estupro, era uma lei que era só deles, né? Tem várias cenas, assim, que a gente fica assim, eu vi uma pergunta aqui no chat da Valquíria, né? Um pouco de machismo. Tinha machismo aos montes no Grande Sertão Veredas, né? Aos montes. Eu gosto se alguém quiser comentar do Verde Alecrim, né? Aquelas mulheres empoderadas do Verde Alecrim. Eu tinha um amigo que a gente falava que ia montar um restaurante aqui em Varginha, que ia chamar Verde Alecrim. Aí a gente ficava brincando, assim, quem que vai entender a referência ao puteiro do Grande Sertão, né? Puteiro não, que a gente está gravando essa reunião, prostíbulo. Desculpem. Prostíbulo. A gente vai colocar um pi depois, tá? E aí, gente, quem mais? Que trechos marcaram vocês? Eu tenho mais. Posso mostrar? Querem que... Eu tenho também. Se ninguém for falar, eu tenho uns William, 30 aqui. Que traz as suas leituras, William.
Eu gosto das suas impressões. Isso do machismo também, né? Tem muita cena, por exemplo, quando o Riobaldo fala, né, que tava com vontade, que foi para casa de alguma coisa lá que ele falou que tomou um café coado por mão de mulher. Tem outra hora que ele vai falar de, acho que é Nhorinhá, quando ele conhece Nhorinhá, que ele fala que fruta boa é aquela que se come no chão. Não tem um trecho assim também? Tem umas partes muito séria, né, que a gente via muito essa questão do feminino, né, tem umas dissertações, tem umas teses que focam só nessa questão de como que era o feminino na narrativa do livro e como era naquela época mesmo, né. Ô, William, tem uma dissertação, eu tô tentando depois ver se eu acho para compartilhar com vocês, eu vi uma dissertação que falava, inclusive, da questão da morte, de como que as mulheres morrem muito mais nos livros. Que, por exemplo, Diadorim morre porque a Diadorim é um personagem feminino. É mais ou menos relacionado a isso, como que as mulheres morrem mais nas obras. E aí, Diadorim era um exemplo. Vou achar, depois eu compartilho com vocês. Eu estava dando uma olhada também nas teses e nas dissertações que o pessoal publica em relação à Grande Sertão. E, assim, é muita coisa, gente. Nossa, é quase a origem das espécies das letras. Todo mundo analisou isso de alguma forma. É espetacular. Aí eu estava olhando uma parte de um texto que eu achei, aí eu vou passar uns tópicos aqui, tudo bem, Karina? É rapidinho. Que fala sobre essa questão da formação do Riobaldo pelo amor, né? Como que o amor, durante a formação de Riobaldo, aí nisso, claro, parte do princípio de considerar o Grande Sertão Veredas um romance de formação. E isso vocês, que são das letras, podem falar disso muito melhor do que eu, pelo amor de Deus, qualquer coisa que eu falar aqui me corrijam, mas são impressões. Lembra um pouco, se a gente for olhar, e contrasta, na verdade, né, com aquela típica narrativa do, tipo, eu nasci, né, aquela coisa meio David Copperfield, né, que começa, tipo, eu nasci, aí vai, até a história inteira do personagem, né. E aí a gente tem o cenário perfeito para um romance de formação, que é essa questão desse contexto histórico, no qual a pessoa, né, o personagem, ele tem noção, ou não, de que ele está crescendo, aprendendo, desaprendendo, morrendo, vivendo nas suas vivências e tudo mais, e apresenta esse mundo muito, assim, com muitos problemas, muitos detalhes na narrativa e tudo mais. E é uma típica questão de Grande Sertão Veredas, onde o fim é muito menos importante do que o meio. Eu fico pensando, às vezes, e se Diadorim não tivesse morrido? Será que mudaria tanto assim? Sabe? Será que Claro, mudaria, né? Eu, como um bom canceriano, eu ia amar que eles tivessem vivido felizes em um romance fofo e lindo. Mas, assim, pensando na narrativa, talvez não seria esse o ponto de Diadorim morrer ou não, de Diadorim ser mulher ou não. É como a questão da questão do livro do Machado de Assis, se teve ou não traição. Não é somente não é essa a questão somente. É muito mais do que isso. E aí esse trecho que eu falei, ele trata essa visão da formação do Riobaldo mediante o amor, e como que essa construção dele do amor vai fazendo o personagem amadurecer, né, cada vez mais, porque se a gente for pensar, por exemplo, na questão de o que levou o Riobaldo a entrar naquilo ali, aquele ódio por Hermógenes não era dele, ele esponjou aquele ódio por amor a Diadorim. Muitas vezes ele tentava tirar aquela ideia de Diadorim, tipo, não, calma, tipo, pense em outra coisa, porque Diadorim era ódio puro. Diadorim, desde sempre, ele era muito, muito bruto, ele não pensava em outra coisa a não ser vingança depois que o Hermógenes matou o pai dele. Então, muitas vezes Riobaldo tentou tirar essa visão, mas o Diadorim era muito assim, o que é totalmente, a gente vê desde a travessia do Rio de Janeiro, né, que é o rio onde eles se encontram. Onde o Riobaldo, o de Janeiro, isso, o de Janeiro, onde o Riobaldo ainda é novo, e o livro inteiro ele fica assim, incertezas, dúvidas, Deus existe, não existe, o diabo existe, não existe, o que é isso que eu sinto pelo meu amigo, o que é isso aqui, o que é que isso pode ser, o que é que isso pode não ser, ou seja, várias dúvidas, sendo que quando ele encontrou Diadorim, desde cedo, Diadorim já estava pronto. E Riobaldo, ele foi se construindo, né, na linha do livro inteiro, mas Diadorim não, Diadorim estava pronto desde o começo. Ele pergunta para Diadorim, você não tem medo, não? E Diadorim, não, costumo ter medo, não.
Carece de ter coragem. Carece de ter coragem, ou seja, ele começa a aprender com o Diadorim desde muito cedo. Então, a formação dele começa desde muito cedo. E, claro, o social influencia muito isso. Como vocês falaram agora da questão das prostitutas, tem um trecho que o Riobaldo fala assim, ele narrando, né? Deixa eu ler aqui para vocês, para eu não falar errado. E eu era igual àqueles homens? Era. Como não terem mulher nenhuma lá, eles saculejavam bestidades. Deus me livrou de endurecer nesses costumes perpétuos. Contanto que nunca mais abusei de mulher. Pelas ocasiões que tive e de lado deixei, ofereço a Deus que me dê alguma recompensa. O que eu queria era ver a satisfação para aquelas pelo meu ser. Mas o Senhor releve eu estar glosando assim, a seco, essas coisas de se calar no preceito devido. Agora, o tudo que eu conto é porque eu acho que é sério preciso. Ou seja, primeiro que Diadorim às vezes tratava, né, perguntava, questionava Riobaldo sobre essas questões das mulheres, né, que Diadorim era muito ciumento, eu adoro as cenas de ciúme de Diadorim, é muito bom. Então, às vezes ele perguntava, você está falando isso por conta da Otacília? Você está fazendo isso porque você quer ir lá pro Alecrim Verde e tudo mais? Tanto que ele foi escondido, né, uma vez. Era muito bom essas partes. Então, a gente vê essa formação tanto pelo social como pelo Diadorim. Então, o amor é uma das coisas principais, assim, que formaram o caráter do Riobaldo dentro do romance. E isso, como eu falei agora, esse exemplo do de Janeiro, desde sempre. E isso é uma coisa que ele mesmo fala. Aí, só para terminar, tem um trechinho lindo também que ele fala sobre quando ele conheceu o Diadorim. Aí ele fala: o menino estava molhado, as mãos na água vermelha, esteve tempo pensando, dando fim, sem me encarar, ele declarou assim: eu sou diferente de todo mundo, meu pai disse que eu careço de ser diferente, muito diferente. Eu não tinha medo mais. O Riobaldo falando, né? E eu não tinha medo mais. O sério pontual é isso. O senhor escute. Me escute mais do que eu estou dizendo e escute desarmado. O sério é isso da história toda. Por isso foi que a história eu lhe contei. Eu não sentia nada, só uma transformação pesável. Muita coisa importante, falta nome. Ou seja, ele sentiu essa transformação. Ele sabia que Diadorim ia transformar a vida dele. Não sei, quer dizer, não sei se ele sabia, né? Isso aqui é muito forte, mas claramente a gente vê ele, Diadorim, moldando o Riobaldo. O Riobaldo, ele é moldado por Diadorim, na minha visão, assim. Tanto que depois ele fala uma coisa que eu acho lindo, 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 que ele fala que quem me ajudou a prestar atenção, alguma coisa assim, nessas quinquilhas da natureza, foi Diadorim, né? E aí ele segue, e é o que a gente viu, e o final, gente, meu Deus do céu, eu fiquei pensando que a Isadora falou. Quando eu fui ler, eu já tinha lido tanto texto de apoio que eu já sabia tudo que ia acontecer, mas assim, acontecia as coisas e eu parecia que eu nunca sabia, parecia que eu nunca tinha lido sobre, porque era um baque, assim, enorme. E acho que tem no finalzinho, é um trecho muito triste, quando ele fala já de Diadorim morto, né? E os olhos dele ficados para a gente ver, a cara economizada, a boca secada, os cabelos com marca de duráveis. Não escrevo, não falo, para assim não ser. Não foi, não é, não fica sendo. Diadorim. Gente, eu acho isso a coisa mais doída da literatura que eu já vi na minha vida. Quando ele fala, eu não falo para não ser. Ou seja, ele passou o livro inteiro falando, só contando, só falando de histórias. Mas quando ele vai falar da morte de Diadorim, ele prefere não falar para, em alguma parte na alma dele, não ser. Para ele não ter que sentir aquilo de novo. É espetacular, gente, é espetacular. Eu não sei nem como continuar. Eu fico muito emocionado. Mas é isso e vamos lá. William, a gente poderia ficar a noite inteira, ninguém fala mais nada, só o William fala, gente, porque é uma delícia te ouvir. Eu te mandei mensagem mais cedo, eu vou contar, viu? Mandei mensagem mais cedo para o William. Foi, William, queria que você falasse um pouco, né? Que você tivesse uma fala ali. Ele, não, quem sou eu para falar? Eu vou falar só como espectador, eu vou fazer alguns adendos. É isso, a sua fala emociona a gente, né? E aí essa cena final que você recontou para nós, né? Eu fiquei pensando no Manuel Bandeira, a vida inteira que podia ter sido e que não foi. Eu acho que é essa sensação que dá a morte de Diadorim. Como assim? Aquele amor reprimido, aquele amor ciumento, aquele amor tudo não é concretizado, gente.
é uma dor. Eu acho que eu li recentemente um texto do Orhan Pamuk, e ele fala justamente isso, o poder do romance, né? Que o romance ele te leva a ver através das lentes do personagem. E o Riobaldo, ele envereda a gente nessa história de um jeito que a gente fica assim, poxa, como assim, né? Como que essa história, né? Como que essa história não foi vivida, né? É muito bonito isso, eu acho muito bonito. Acho que de alguma forma até que aconteceu, meio que não aconteceu no natural, mas aconteceu na mente dos dois, sabe? Quando ele fala aquela coisa linda que ele diz que o sentimento, um é do sentente e o outro é o do sentidor. Do né? sentidor. Ou seja, ele sentia aquilo por Deodorim, e Deodorim sentia aquilo. Ponto, finish, basta. Entendeu? Talvez, é porque eu fico procurando coisas para consolar o fato de não ter acontecido. Mas é uma sensação muito, muito forte tudo isso. Porque, de fato, o sentimento existiu a torta e a direita ali. E o ato falho? E o ato falho do Riobaldo, ele no fim das contas também, que ele acaba falando, ele deixa escapar que ele gosta, né, que ele fala que ficaria com ele, quer ver? Logo no final. Nossa, que é quando o Diadorim vai atrás dele, não é? Que ele sai a cavalo. Ele pensa em voz alta, ele acaba falando. Eu acho essa cena linda, Isa. É linda mesmo. Qual é? Eu não tô lembrada. Aqui, página 412, 413, vai falando assim, ó. Deixei em mim, digo ao Senhor, se deixei sem pejo nenhum era por causa da hora. A menos sobra de tempo, sem possibilidades à espera de guerra. Ao que eu furriado me achei, deixei meu corpo querer de Adorim. Minha alma? Eu tinha recordação do cheiro dele. Mesmo no escuro, assim eu tinha aquele fino das feições, que eu não podia divulgar, mas lembrava referido na fantasia da ideia. De Adorim, mesmo bravo guerreiro, ele para tanto carinho. Minha repentina vontade era beijar aquele perfume no pescoço, lá, onde se acabava e remansava a dureza do queixo do rosto. Beleza. O que é? E o senhor me jure. Beleza. O formato do rosto de um. E que para outro pode ser decreto, é para destino destinar. E eu tinha de gostar tramadamente assim de Adorim, e calar qualquer palavra. Ele fosse uma mulher, e alta e desprezadora que sendo, eu me encorajava, no dizer paixão e no fazer. Pegava, diminuía ela no meio de meus braços. Mas dois guerreiros, como é que podiam se gostar, mesmo em singela conversação, por detrás de tantos brios e armas? Mas em antes de se matarem, lutam ao outro, e tudo impossível. Três tantos impossível que eu descuidei e falei. Meu bem, estivesse dia claro e eu pudesse espiar a cor dos seus olhos. O disse vagava no esquecimento, assim como se estivesse pensando somente. Modo se diz um verso. Diadorim se pôs para trás só assustado. O senhor não fala sério. Ele rompeu e disse, se desprazendo, o senhor, que ele disse. Riu umamente. Arrepio como recaí em mim, furioso com patentear. Não te ofendo, mano. Sei que tu é corajoso. Eu disfarcei, afetando que tinha sido brinca de zombaria, se compondo o significado. Aí levantei e convidei para se andar. Eu queria airar um tanto. Diadorim me acompanhou. Então, ele fala sem querer. Ele tá ali pensando, se você fosse mulher, que eu ia te diminuir nos meus braços, eu ia te pegar e tudo mais. De repente, ele fala, né, meu bem, se o dia tivesse claro, eu queria espiar a cor dos seus olhos. E é lindo como ele fala que ele tinha que gostar de Adorim, né? Lembra daquele trecho. Fazer, né? Como é? Mas quando é destino dado, maior que o miúdo, a gente ama inteiriço, fatal e carecendo de querer. Ou seja, era totalmente fora do controle dele, né? A gente ama com o coração nos pés, que eu acho lindo quando ele fala porpisável, rendido, né? Tá ali, tá. A sua questão, né, William? O amor põe ovos. O amor é um pássaro. O amor é um pássaro que põe ovos de ferro. E você lembrou uma das cenas que, para mim, é uma das cenas mais significativas e bonitas, que é o encontro deles de janeiro. Lindo, lindo. E depois, eu acho que eu falei disso num dos encontros, né? Que ele vai falando assim, ele vai, né? Aí lembrando que é uma memória, né? Que ele está rememorando. Ele fica assim, mas por que foi que eu conheci aquele menino? Mas aquele menino, como que eu ia deslembrar? Eu adoro ele falar isso, deslembrar. Aí depois, um momento, ele usa o menino com letra maiúscula.
E aí você vê a sutileza do Guimarães Rosa, né? Quer dizer, substantivo próprio, passou a ser importante. Aquele menino Porque deixou de ser nome. Deadorim deixou de ser nome, passou virou a ser sentimento meu. Ai, gente, é lindo demais. Que mais? Que mais? Quem que traz trechos aí para a gente ler? A Tainá leu inteirinho, hein? A Tainá é uma máquina, gente. A Tainá é sobrenatural. Sou máquina, não. Eu tava vendo um meme hoje que uma caixinha de perguntas dessas no Instagram perguntaram como é que você consegue ler tanto? Aí a resposta da menina foi: eu esqueço as minhas obrigações. Eu ignoro as minhas obrigações, basicamente. Eu tô quietinha aqui porque é bom demais ouvir a Karina, ouvir vocês, porque vocês estão muito apaixonadas em leitura, assim, e é muito incrível ver isso, porque não foi muito assim para mim, eu acho. Eu não sei se a Karina preparou a gente tanto para a primeira parte, que falou que era muito difícil a primeira parte. Eu fui muito assim, e aí eu consegui a primeira parte. Eu achei a segunda parte muito mais difícil que a primeira. Nossa, e achei que, tipo assim, é incrível a história, assim, romântica que sou. Fiquei decepcionada que Deadorim morre. Claro, chorei na morte dela, com certeza. Assim, fiquei imaginando toda a vida dos dois, se Deadorim não tivesse morrido, lógico. Mas, assim, mais comovente que a parte em que Deadorim morre é a parte do maltrato dos animais, gente. Não aguento, não sei lidar. Aquela parte que eles estão na guerra lá e eles começam a matar os cavalos, gente, não dá. Não deu aquilo pra mim, não. E aí depois eu acho que tem uma outra parte em que o Reobaldo tá todo indeciso dentro, se ele não sabe se ele tá tomando decisões por ele mesmo ou se é por conta do diabo, e o diabo tá mandando ele fazer as coisas, e aí aparece alguém, e aí ele fala que não ia matar essa pessoa, e aí ele fala, o próximo que aparecer eu vou matar. Aí aparece uma pessoa que ele fica com dó de matar, e aí ele fala assim, não, a primeira pessoa que eu vi foi a cachorra, vou matar a cachorra. Eu falo, não! Nossa, essa parte foi difícil também. Fiquei aliviada, e depois ele queria matar o cavalo. Aí até os outros jagunços ficou com dó do cavalo, porque era um cavalo bom que eles podiam usar. Eu não sei lidar com essas partes, não. Tem a cena que os jagunços do Hermógenes atiram nos cavalos, é legal uma coisa também, que alguns não morrem de primeira, né? Os próprios jagunços do Hermógenes, porque todo jagunço adorava o cavalo dele. Né? A parte que o Reobaldo tem que fazer a travessia a pé, que eles fogem da fazenda, o que mais reclama é andar a pé. O próprio bando do Hermógenes volta lá para poder sacrificar, dar o tiro de misericórdia nos cavalos, quer dizer, até o pessoal ter tirado nos cavalos, vão lá pelo menos acabar de matar os cavalos. Era o Fafafa, né? O jagunço que amava os animais, gente. Fafafa é o nome preferido do romance. E ele fica, nessa cena que o Francis falou, de lá, ele fica assim, ele vai numa agonia de ver os cavalos sendo Esse cerco da fazenda é uma parte muito interessante. E quando eles se alimentam do macaco, gente? Pelo amor de Deus. É o liso do Sussuarão. Meu Deus do céu. Macaco gente, que não é tudo macaco, bem, mas... Macaco que não é macaco. Depois a mãe do rapaz aparece. Aí já é muito. E depois a mãe do rapaz aparece, né? Aí a mãe do rapaz fala assim, não sei por onde tem plantação de mandioca. Aí algum dos jagunços fala assim, não, se ela tá falando disso é porque, na verdade, é mandioca brava. E ela quer que a gente se ferre, né? Que a gente matou o filho dela. Ninguém vai comer essa mandioca, não. Aquela cena é pesada, né? E as pessoas vão passando mal. E essa coisa das diferentes leituras, né? Já teve muita, aí a Mari pode ajudar a gente, mas teve muita leitura já na perspectiva, né? Se o liso do Sussuarão existe ou não, nessa perspectiva geográfica, se tem, se não tem. A questão dá para a gente fazer muitas leituras de cunho mais sociológico. Eu mostrei para vocês, né, esse livro aqui, e pegou todos os pássaros porque Deadorim é a personagem que vai ensinar o Reobaldo a olhar para a natureza. E reparem que toda vez que vai acontecer um grande acontecimento na narrativa, tem uma passagem na natureza. O sol, que fica mais amarelado, o verde.
E aí pegaram todos os pássaros, fizeram em aquarela, né? E colocaram, né, a região do Brasil que tem esses pássaros, quer dizer, tudo baseado no Grande Sertão. O pássaro preferido de Diadorim, qual que era? Mesmo esqueci, era o... Manuelzinho da Croa. Manuelzinho da Croa, que é o da capa, ó. É o pássaro. E meu pai, assim, eu fiquei muito emocionada quando eu comprei esse livro, porque meu pai era muito apaixonado por pássaros, né? E aí eu adorei ler, assim, meu pai sabia o nome de todos os pássaros, sabia tudo, assim, da coisa, né, mais rural. O Rebaldo conversa com o Diadorim e fala, o Diadorim pergunta, você não gosta de observar os pássaros? Ah, não, eu gosto de atirar neles. Você vê como é que ele era grosso, né? O Diadorim que dá uma refinada nele. E essa coisa, né, Francis, que o William falou, Diadorim vai mudar o Riobaldo, né? Vai ser essa virada na vida uma dele. Coisa na fala dele, que é essa parte aí entre a fazenda dos tucanos e o pacto, ele pensa em fugir, né? Ele chega, né? Porque ele chega a falar, eu vou falar com o Diadorim que esse negócio de traição não vai dar certo, por que isso? Na fazenda, precisa fazer o circo na fazenda, é uma parte importante. Ele fica, não, e se tivesse fugido, mas aí eu acho que Diadorim, nesse momento, vocês podem me ajudar a recordar, eu acho que até então Diadorim não tinha falado ainda que o João Carneiro era pai dela, né? Eu acho que ainda não tinha falado. Ele via ali o desejo de vingança do Diadorim, mas ele ainda não sabia que o João Carneiro era pai. Acho que ela conta depois, justamente quando ele fala que vai embora, que ela conta, que é mais um argumento, né, para falar, tem que vingar, sim. Eu não me lembro a ordem direito agora, mas ele não sabia. Nesse momento que ele pensa em desistir da vingança, em fugir, e ele não sabia que o João Carneiro era pai. Porque no começo ele fala, né? No começo o Riobaldo já conta que o Joca Ramiro era pai de Diadorim, Sim. Mas aí ainda naquele momento que está não linear, né? Lá na iniciação ele não sabe, conta depois. Né? Isso durante a narrativa, né? Essa questão de violência, de ter que matar, de quem que vai matar, dos bandos se dividindo e tudo mais, leva a gente para aquelas... Parece novela de cavalaria, né? Parece aquelas coisas meio Cervantes, né? Então, é a trajetória do herói. Então, lógico, eu acho que quem conhece, a gente no Brasil, o Grande Sertão Veredas é quase leitura obrigatória, né? Muitos vestibulares cobram, então é muito difícil ninguém saber absolutamente nada, mas, tipo, eu fico imaginando que você realmente, se não souber nada, na metade do livro, você com certeza já imagina Riobaldo, forte, valente, que é ele que vai matar o Hermógenes. Acho que todo mundo esperaria isso. E ele me carrega. Numa típica novela de cavalaria, numa típica trajetória, na narrativa do herói típico da literatura, a gente esperaria ele, né, o fortão e tudo mais, indo lá, matando e sendo o herói de tudo. E, na verdade, não é isso que acontece, né? Pelo contrário, o grande acontecimento do livro, O Amor de Diadorim por Riobaldo, não acontece não por uma questão do Riobaldo ou não, mas por uma questão do Diadorim. Ou seja, é uma coisa que vai totalmente contra o que a gente espera de uma questão clássica, assim, de um romance, né, bonitinho, uma coisa shakespeariana, por exemplo. E a força feminina, né, William? Total, ela porque o Riobaldo não sai do lugar. Na batalha final, né, nessa batalha, assim, que vai ser um marco, né? Riobaldo não sai do lugar. Eu tô vendo que o Gilson tá chegando aí. Gilson, já vou te colocar assim na saia justa, né? Você que está chegando aí, a gente está comentando, já está na parte de trazer as impressões de leitura. Seja bem-vindo também, fique à vontade para acrescentar algumas questões aí para nós. O Gilson faz as encenações, né, do Grande Sertão Veredas. Prazer imenso tê-lo aqui, Gilson, conosco. Prazer imenso conhecê-lo, assim, virtualmente, porque a gente só conhece de grupo de WhatsApp, né? É verdade. Poxa, o maior prazer. Eu peço desculpa, não posso. Mas é um prazer conhecer vocês que leram o Grandão. Eu sou um apaixonado. Então, acho que a Karina já falou. Estou super dentro e a fim de trocar. Acho maior barato o trabalho desses grupos de leitura. Estou aqui, à disposição.
Seja bem-vindo, Gilson. A gente está combinando, eu estou articulando uma data com o Gilson para ele fazer uma apresentação para a gente em junho. Mas nós vamos falar disso daqui a pouquinho, na hora de falar da agenda, né, das próximas atividades do clube. Bom, pessoal, o que mais? Tragam mais trechos. O que você... Sobre o final lá do Riobaldo, vamos lá, o final do Riobaldo, isso acaba contribuindo para a dúvida dele em relação ao pacto, né? Porque no final não aconteceu o que ele tinha pactuado. Cumprir a vingança, matar o... Ele desmaia quando acorda, tudo aconteceu, nada, e ele fica na dúvida, e aí? Morreu, mas não foi eu que matei, e agora? Estou devendo? Né? Ele fica nesse pensamento todo. Agora, o tema da coragem é muito importante. O Guimarães Rosa, de modo geral, né? Você falar da terceira margem do Rio também, tem uma temática da coragem ali na terceira margem, porque aquela parte que o filho chama o pai e pensa assim, eu vou trocar de lugar com você, mas quando o pai começa a aproximar da margem, o menino corre, não teve coragem de tomar o lugar do pai, né? Uma Karina falou, você tem que fazer a sua travessia, o filho não teve coragem de fazer o que o pai fez. E o Riobaldo era o corajoso, como ele falou, a gente esperava isso dele, que é ele que ia dar a espadada final, e não aconteceu, né? Bem legal mesmo. Nossa, Francis, perfeita essa colocação agora. Lembrei daquele trecho, porque como o Riobaldo teve que esponjar esse ódio por Hermógenes, por conta de Adorim, e fez isso por amor, ele teve que passar a acreditar, né, que ele realmente odiava muito o Hermógenes, ele teve que criar ódio, aquele ódio teve que nascer dentro dele para poder dar força para ele, né, tentar matar o Hermógenes, né? É como aquele trecho quando ele fala, né, que é só sobre rio muito profundo que por riba a gente põe ponte. Ou seja, ele tinha que acreditar muito naquilo. Então, talvez na hora lá do negócio acontecendo, né, acho que isso também lembra o subtítulo do livro, né, O Diabo na Rua do Meio do Redemoinho, porque parece que a narrativa, quando chega no final, na batalha final, parece que fica girando, né? Parece que fica tudo rodando. Isso na minissérie é muito bem trabalhada, né? A câmera gira, você percebe muito isso. E aí você quer entrar, você fala, pelo amor de Deus, Gilbaldo, faz alguma coisa. E acaba que não faz. Aí a gente fica, será que ele na hora não acreditou o suficiente? Aí tem gente que acha que na hora ele teve uma crise de ansiedade, tem gente que na hora acha que ele foi possuído pelo demônio. Acho que teve medo. Depois fica muito triste porque ele toma para si aquela dúvida do tipo, será que o preço do pacto não era a minha vida, mas sim a do Diadorim? É de uma crueldade, assim, dele ter... Tipo, ele levou essa dúvida por muitos anos, né? Tipo, então, assim, é de uma crueldade muito grande, porque já não basta ele não ter, né, já regado com meus braços, beijados as muitas e demais vezes e sempre tanto, ele ainda tem que viver com isso. De que possivelmente ele matou Diadorim. Um castigo, né? Eu vejo a paralisação dele na hora da guerra como medo, principalmente, mas também como um pressentimento, né? De que ele sentiu de alguma forma que ele ia perder o amor da vida dele ali. Agora, é verdade. Que ele não conseguiu fazer nada, assim, talvez. Eu entendi um pouco dessa forma. Eu achei que nesse final uma coisa muito bonita que eu principalmente nesse final, né, que é a honestidade do Riobaldo, não no final, no livro inteiro, mas a honestidade dele com o sentimento que ele sente por Diadorim, porque após a morte dela, ele se deixa sentir aquilo e ele se entrega, né, então ele fica um tempo doente e aí depois ele parte em busca de mais informações, de saber quem era, de onde ela veio realmente, né? E aí a Tarsília aparece e ele fala, não, agora eu não posso. Você tem que me esperar, porque eu preciso sentir isso tudo que eu tô sentindo, porque Diadorim morreu. Eu achei isso muito bonito. Eu tive essa sensação também, Tainá, que era uma coisa assim... muito atrelado ao que o William falou, é o castigo do pacto, que ele sentia, se o pacto teve ou não, porque a gente não sabe se esse diabo existe ou não, era uma coisa que ele se culpava por ter feito o pacto, e era aquela coisa assim, dele ficar inerte, porque com isso eu não consigo lidar. E aí eu faço a leitura do Antônio Cândido também. O destino veio,
e colocou o Riobaldo como uma marionete ali naquele destino. Estava escrito, estava traçado, e, observador, né, e ele fica inerte, é essa inércia mesmo que dá ali no final. O Riobaldo mesmo diz que ele é um menino do destino, né? O Riobaldo fala isso. Ele é um menino do destino. Do destino. Eu queria falar só uma coisa. Desculpa, eu me meto, eu falo pra caramba. Perdão aí, gente. Eu queria falar da Otacília. Ela é uma mulher da porra. Por quê? Todo mundo de Adorim é linda por si, a Iorinhá é maravilhosa, mas a Otacília, poucas mulheres falam assim, vá, resolve a tua parada que eu tô aqui. Ela falou isso quando conheceu ele com um dia, falou, tô noiva, eu te espero. E agora, de novo, quando o Riobaldo confessa o amor por Diadora, ela fala, resolve que eu tô aqui. Ela é mulher fortaleza, fantástica. Gilson, que delícia ouvir isso, porque a gente estava falando no começo desse clube da carta que a Clarice trocou com o Fernando Sabino sobre o Grande Sertão. E aí tem um momento que a Clarice fala para o Fernando Sabino, que ela fala assim, me escreva, diga coisas que você acha dele, assim eu ainda leio melhor. Porque eu adorei ouvir você falar isso, porque eu odeio a Otacília, mesmo de Adorim tendo morrendo, eu acho que a Otacília era uma pedra no meio do caminho. Como assim ele foi amar de novo? Como assim ele não viveu um luto eterno? Cara, isso Ele escolheu gostar dela. Eu também demorei a gostar da Otacília. Hoje eu defendo ela. Vou falar, eu li na Academia Brasileira de Letras, quando eu estava estudando, li para Nélida Pinhon. Ela falou isso. Todo mundo... Ela falou um palavrão, né? Assim, da Otacília, mas ela é mulher forte. Mulher forte, eu quero ser Otacília, porque ela permitiu o amor andar, ela sabe o seguinte, o amor do Riobaldo com Iorinhá é físico, é tesão, é enxurrada. Agora, o amor por Diadorim é o que não pode ter. O amor que a gente não pode ter é o bicho danado, é forte. Agora, com a Otacília é o amor que pode, o amor possível, o amor que te segura a barra. Eu acho essa imagem genial. Eu já sou separado, tá? Mas eu acho que se eu soubesse disso na época, eu acho que eu não separava, não. Vamos segurar essa pancada aqui e vamos ficar firme. Achei tão bonito isso. Eu dou muito valor a esses detalhes hoje no romance. São muitos, né? verdade. Que delícia, eu já assisti a peça do Gilson, acho que umas 2 ou 3 vezes. E depois da gente ter falado tanto aqui, ele ter entrado, parece que é o Riobaldo que está no meio aqui, escutando conversa. Esse é meu sonho. Eu vou rodar. Gilson. Parabéns. Pô, querido, maior prazer. Eu sou assim, ó, olha, pela primeira vez eu estou aqui, então deixa eu tomar 2 minutos de vocês. Eu sou um ator que não era um grande rosiano, não. Eu li Guimarães Rosa uma vez, aí eu falei, porra, eu vou fazer essa adaptação. E eu dei uma sorte de principiante mesmo. Eu fui, deu certo a adaptação. E aí agora, minha gente, eu estou na obrigação de dar conta do caldo, né? Então eu estou estudando Guimarães Rosa até os cabelos que eu não tenho mais, eu estou estudando, porque eu estou tomando consciência do trabalho, da dimensão desse personagem. Então, é isso. Eu estou encantado com a repercussão de cada vez. E, assim, cada detalhe do Grande Sertão, hoje, eu estou lendo devagar, estou aprendendo a ler com pausas maiores, porque o Guimarães Rosa está nas pausas. Ele não está nas palavras só, ele ama as palavras, mas as pausas ele bota a gente para viajar. Desculpe, eu falo muito. Vamos lá, fala aí você. Fique à vontade, isso. Pode falar que a gente gosta de ouvir, né? A leitura de um afina a leitura nossa. Vocês já falaram que o real não está na saída nem na chegada? Essa frase, para mim, é o mundo. Ele se dá na travessia, né? O real não está na saída nem na chegada. Ele se dispõe para a gente, no meio da travessia. Só descobre isso com o mais velho. O jovem não tem essa dimensão. O mais velho sabe que é nos detalhes. Engraçado isso, né? O Guimarães Rosa é da porra mesmo. Eu sempre a terceira margem do rio, com certeza, está todinha dentro do aluno. Você fala assim, ó. Com certeza. A vida toda, né, William?
Eu acho que o Grande Sertão dá uma condensada na obra do Guimarães. Leia, vocês já devem ter lido O Espelho, né? O Espelho, o conto das primeiras histórias. Meu irmão, eu li 5 vezes e não entendi, estou estudando, mas ele é muito doido, aquele conto. E é o 11º do livro, ele está no meio. É o do meio, é o conto do meio da obra, né? Mas tem Grande Sertão, aliás, está no Grande Sertão O Espelho. Engraçado, Gilson, que no único vídeo que a gente tem, né, acesso do Guimarães, ele está lá na Alemanha, né, divulgando o Grande Sertão com primeiras histórias na mão. O William, você que falou que achou difícil, né, o primeiras histórias para começar, Grande Sertão. Exato, muita gente sugere, né? Muita gente sugere para começar a ler Guimarães Rosa pelo Primeiras Histórias. Eu tenho dificuldade porque eu leio muito devagarzinho, né? Como eu sou de outra área, eu sou biólogo e eu queria muito. Um dia eu vou fazer faculdade de letras e volto aqui para contar como foi. A gente está com matrículas abertas, inclusive. E aí eu fui vendo aos poucos e muita gente dizia que quer começar a ler João Guimarães Rosa, é bom começar por Primeiras Histórias, porque Grande Sertão Veredas é uma coisa muito séria. Assim, o primeiro contato que eu tive com ele foi Grande Sertão Veredas, eu não sei se é porque eu já tinha lido muito texto antes sobre o Grande Sertão, mas eu li assim, tudo bem, as primeiras 150 páginas realmente é osso, né? Tem hora que você não sabe o que é que tá acontecendo. Você fala, gente, como assim? Quem é compadre meu Kelemen? Por que compadre meu Kelemen falou isso? Ele não tem nem aparecido direito ainda. Mas eu tô na metade, eu acho que eu tô em 75% do Primeiras Histórias, e para mim, assim, é muito, muito, muito mais difícil do que Grande Sertão Veredas. Muito mais difícil, com certeza. Superou o que eu achava que tinha sido o livro mais difícil para mim, que era As Intermitências da Morte, do Saramago, mas, nossa... Primeiras Histórias, para mim, é muito difícil. A gente fez a leitura dele no clube. Desculpa, vamos lá. A gente fez, não, eu ia contar só que a gente fez a leitura do Primeiras Histórias no Clube de Adorim e foi assim, o pessoal achou muito difícil também. E depois que eu li o seu comentário, lá no Instagram, que eu vi o seu comentário, eu fiquei pensando, falei, poxa, é difícil mesmo, porque Primeiras Histórias, assim, não é um livro fácil, né? Eu comecei, meu primeiro contato com Guimarães Rosa, eu acho que foi muito feliz. Foi com Fita Verde no Cabelo. Foi a minha primeira leitura dele. Foi a minha primeira leitura também. Eu acho Sagarana bom para começar. Nossa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Gente, que texto. Maravilhoso, maravilhoso. Agora, aquela conversa de bois... Eu só fui entender depois que eu vi uma palestra de um arquiteto que fez não sei se vocês já viram, o arquiteto que fez o Centro Cultural lá naquela cidade, não sei se é André Quissé ou Três Maria, ele fez um carro de boi. E aí ele estudou a conversa de boi e nomeou os bois, os da frente, do meio e tal. Aí eu consegui visualizar. Foi menos difícil, eu tive que reler e entendi. Mas eu não tinha entendido, era nada da primeira leitura. Difícil para mim. Mas eu acho, Gilson, que até assim, essa fala nossa, né, que o William trouxe de Primeiras Histórias, eu acho que é o grande tema do Guimarães, né? O contato do iletrado com o letrado. Você pega isso no Recado do Morro, você pega isso no Corpo de Baile, você pega isso no Famigerado, né? Como é que a linguagem nos define, a forma como as pessoas nos nomeiam, né? Peraí, mas o que é um famigerado? Ele vai atrás do doutor. O famigerado tem uma simbologia também, porque esse doutor ele fica na janela, e a janela tem uma simbologia de sabedoria, né? Que tudo vê, né? Devagar as janelas olham. Mas isso que tu falou, Karina, eu acho muito legal. Eu estou vindo agora lá do grupo da USP, do IEB, né? Que é a roda de leitura. E nós começamos a ler hoje o Recado do Morro. Aí o Jean, que é um companheiro de lá, ele falou, a gente tem que ler devagar, que o Guimarães Rosa ensina a gente a ler e viver o lido. Isso mudou tudo, a gente agora vai ler devagar, não adianta, porque é tanta palavra difícil, e a gente fica querendo ler rápido para tirar a batata quente da mão, que é a leitura coletiva. Mas vicia, né, Gilson? É isso aí. Vicia, aí tu passa e não vê.
É um namoro, é um casamento de 50 anos, quase de 2 anos, 20 anos, que as pessoas não estão mais se olhando. Se beijam e tudo, mas não estão se beijando, entendeu? Então a leitura precisa desse despojamento nosso. O Guimarães Rosa quase que obriga a gente a ler diferente. Ele é da gota. É aquele tipo de texto, né? Eu adoro essas enquetes, eu gosto muito de Instagram, e é aquelas enquetes, né? Que livro que você levaria para uma ilha deserta? Porque são textos que sempre diz uma coisa nova. O primeiro contato, igual eu disse para vocês, foi o Fita Verde no Cabelo. Gente, que texto! A gente podia fazer um clube só sobre fita verde no cabelo, né? Da sutileza. Velhos e velhas que velhavam, não é envelheciam, eles velhavam. Todas com juízo suficientemente, menos a meninazinha. Aqui por enquanto, ponto. Porque aqui por enquanto esse juízo vai vir ainda na história, né? Os moinhos que a gente pensa que vê e que não são, né? Então, era um erudito, Guimarães Rosa, e eu acho legal, assim, ver a fortuna crítica dele, porque fala assim, ele tinha tudo para escrever sobre contemporaneidades, o homem moderno, era um diplomata, viajado, tudo, não. Ele vai resgatar as histórias da vendinha do pai, da estação de trem, aquela coisa das consultas que ele fez ali naquele período ali de 2 anos enquanto médico no interior. Ele vai resgatar essa vida dele do sertão. Inclusive, gente, a gente já tem que caminhar para o fim, mas eu vou fazer um convite. Assim que o apocalipse passar, porque a gente acredita que uma hora esse apocalipse vai acabar, né, de pandemia. Vamos juntos para Codisburgo? Não conheço Codisburgo. Eu conheço. Está na minha lista, assim, a gruta de Maquiné. Eu quero muito conhecer o Brasinha, que é um grande... A vendinha está lá, reproduzida lá, do jeito que era, lá na casa dele. Aqui, Karina, deixa eu fazer uma propaganda. Amanhã eu vou fazer uma live com o diretor do museu, no Instagram do Museu Guimarães Rosa, na Casa Guimarães Rosa. Vamos falar do Leopoldo. É legal. Amanhã, acho que é 7, 8 horas da noite. Aí vai ter uma live, eu e ele, vamos falar. Ele é muito gente boa, o Ronaldo, muito querido. Entendeu? Que pena que vai acabar. Eu queria fazer o encontro o pacto com o diabo agora, para vocês verem. O pacto, na minha cabeça, tem 2 partes, tá? Ele faz um pacto com o diabo e com Deus, e com ele mesmo, né? É maior barato, na minha cabeça, na minha viagem, tá? Na minha viagem, ó, Karina, me dá 2 minutos, só maluquei, viajei aqui. Vai lá, tudo certo. Aí cheguei à escuridão, e eu chamei, Lúcifer, aí, nada. Lúcifer, só um outro silêncio. E eu gritei, ei, Lúcifer, Satanás dos meus infernos. Ele não veio e nem respondeu. A vida nossa, moço, é cheia de ocultos mistérios. Que no meio do momento eu supri que ele tinha me ouvido. O que eu recebi foi um adejo, um gozo de agarro. E veio um vento rodopiando, redemoinho. Folha arada, rameirada, se partindo nos pios assovios. A poeira subia a dar que dava escuro no alto. E eu, moço, eu arquei o pulso do poder meu naquele átimo. Sentia as forças subindo pelos meus braços, tomando meus peitos. Era o diabo na rua, no meio do redemoinho. Ali tardei esparrado de mim, desarmado. Nem sei quanto tempo foi que fiquei. Foi que fui orvalhando. Aí a segunda parte, William, fui orvalhando. Tudo agora reluzia com clareza em minhas ideias. Sim, senhor. Tudo reluzia com clareza. Voltei para o acampamento, já era o clarear da manhã. Sacou? Que tem 2 momentos aí, ele faz o pacto com Deus, não é... Na minha cabeça, tá? Vou provocar aqui. Não é demo, ele faz um pacto com ele mesmo, é ele tomando força para ele mesmo. E o que ele... Aí a ideia dele, depois que você decide
Depois que você decide fazer uma coisa, a coisa clareia na nossa vida. Decidi fazer faculdade de letras. Você se deu o melhor para letra. O William vai fazer letra. Eu também quero fazer faculdade de letra, estou apaixonado. É verdade. E aí vamos fazer. Depois que você decidiu, é só o executar. O importante do pacto começou lá no tiroteio, naquela casa, quando ele começa a discutir com o Zé Bebelo, que ele desconfia de Zé Bebelo. Ali começa ele vendo que, porra, ele tem que ter coragem nessa vida. Mas a gente vai falar mais um dia. Desculpa. Ó, maior prazer. Genial, genial. Adorei conhecer vocês, a gente se falar, cara. Adorei. Que lindo, Gilson. A gente fica emocionado, né? Oh, e aí já fica esse convite aí para a semana que vem. E já que a gente está no caminho final, eu acho que a gente podia ler, né, as palavras finais do Grande Sertão. O que vocês acham? Para a gente encerrar. Posso colocar aqui, rapidinho. Karina, só não esquece das nossas leituras. Comentar. Sim, e o sorteio. O sorteio e os recadinhos, né? Vou poder participar do sorteio? Vai. Ô, Isa, você tem azar no amor, porque sorte no jogo você tem demais. A Isa sempre ganha, ela não pode participar mais, não. A curadoria está me devendo, inclusive, um livro que eu ganhei e não me foi entregue. Tá aqui, Isa, tá aqui. O Igor que mandou este livro está me devendo um livro que também não foi entregue. Então, dessa vez eu vou deixar vocês participarem aí, para vocês terem alguma chance. Ô, Isa, mas a minha expectativa é sempre de te encontrar presencialmente, tá aqui guardadinho, por isso que eu não mandei. Eu não vou mandar um negócio. Eu te mandei uma caixa de livro, Karina. Te encontrei e te dei uma caixa de livro. Eu esqueci. Mas vai chegar e eu vou pedir teu endereço daqui a pouco, você vai ver. Viu? Tô no aguardo. Vocês estão vendo a imagem aí, gente? Sim. Sim. Alguém gostaria de ler a partir aqui do compadre meu Quelelém? Senão eu leio. Ô, Gilson, leia. Dê para nós, Gilson. Tá desligado o áudio, Gilson. Gilson, seu microfone tá desligado. Eita, ele caiu. Aí eu tô compartilhando a tela e eu não consigo ver. Vamos ler, então, é só um trechinho, eu posso fazer leitura, não como o Gilson, né? Mas ele é o momento que ele encontra o Zé Bebelo fala do compadre Milquelelém, que é o momento que explica quem é o compadre Milquelelém, né? Gilson voltou? Voltei. Tu acha que eu leio? Eu acho que podia fazer a leitura final para nós, Gilson. Aqui, ó, a partir desse parágrafo aqui, ó. Pode falar. Eu vou achando aqui. Vai falando aí qual é. É compadre meu que Lelém me hospedou. Lê só esse trechinho para nós. Compadre meu que Lelém me hospedou. Deixou-me eu contar a história. Como vi que ele me olhava com a enorme paciência, calma, que minha dor passe, e que podia esperar muito longo tempo, o que vendo, tive vergonha assaz. Mas, por fim, eu tomei coragem e tudo perguntei. O senhor acha que minha alma eu vendi pactário? Então, ele sorriu e pronto, sincero... Não, ele sorriu pronto, sincero e me respondeu. Tem cisma não. Pensa para diante. Comprar ou ter, às vezes, são as ações que são as quais. E me encerra, moço. Me encerra aqui. Me veja. Isso não é o de um relatar a passagem de sua vida em toda admiração. Conto o que fui e vi no levantar do dia, auroras. Cerro. O senhor vê. Contei tudo. Agora estou aqui quase barranqueiro. Para velhice. Não, para velhice vou.
com ódio e trabalho. Sei de mim? Cumpro. O Rio de São Francisco, que de tão grande se compadece. Parece um pau grosso em pé. Enorme. Amável, o senhor me ouviu. Minha ideia confirmou que o diabo não existe. Pois não? O senhor é homem soberano, circunspecto, que tô. Amigos somos. Não, nada. O diabo não há. É o que digo, se for. Existe. É homem humano. Travessia. Deus esteja. Eu ainda vou botar um Deus esteja aqui. Eu boto na minha peça. Deus esteja. Mas é muito bonito ele, né? Ele merece. Que emocionante, que emocionante. Hoje o que foi falado lá é isso, Karina. Ler Guimarães Rosa não é fácil, não. Eu faço a peça porque está decorado, mas quando se pede para ler, a pontuação exige uma outra dinâmica, né? Ó, barato. Mas, olha, eu quero fazer um dia uma live com a gente aqui, vamos fazer, né, em junho, e a gente parar e falar, o William que viaja andão também, dá opinião, cara, todo mundo se mete, aí vocês viram Reobaldo também, eu vi o Diadurinha, a gente vai fazer uma maluquice. Valeu. Ai, gente, a gente fica emocionada, Gilson, que tudo, a leitura é tudo, né? E é isso, gente, sertão é dentro da gente. Eu acho que a gente está num momento aí de pandemia, que eu fico brincando, né? Essa coisa de apocalipse. Tem outra frase linda, né? Que ele vai dizer que Deus nos dá as pessoas e as coisas para aprendermos a alegria. Olha que tudo! E aí eu fico pensando, né? Que clube de leitura é isso, a gente vai formando umas tribos de pessoas que nos dão alegria, né? Mas não é só isso, né? E vai dizer que depois retoma coisas e pessoas para ver se somos capazes da alegria sozinhos. Então, que delícia ter vocês no Clube de Adorim, nesses tempos assim tão apocalípticos. Que delícia ter você, Gilson, William, todos os participantes, o Francis, Isadora, Gustavo, Tainá, né, todo mundo que participa desse clube. Fico muito, muito agradecida por ver esse projeto seguir, né? Então, a gente vai agora, nós vamos até ter um sorteio, agora são os recados, né? São os recados que nós vamos dar. Gilson vai estar conosco em junho, né, Gilson? Vamos tentar o dia 24 de junho, Gilson? O mim está na agenda já, 24 de junho. 24 de junho, para o Gilson fazer a apresentação para nós, um privilégio imenso. Que delícia conhecer vocês, que delícia vocês estarem nessa travessia. E aí, a gente já tem que organizar, porque o Clube de Adorim tem história aí, tem cronograma, a gente já tem que organizar o próximo semestre. Então, vou passar para a Tainá falar um pouquinho desse próximo semestre, o que a gente está pensando, e vou pedir para todo mundo que não preencheu a lista de presença, que eu vou fazer o sorteio pegando a lista de presença, hein? Preencher, eu vou postar de novo aqui no chat, é o segundo link. Enquanto a Tainá explica para nós como que vai ser a próxima temporada do clube. Então, vamos lá. Para a próxima temporada, o segundo semestre, a gente vai ter 2 encontros. Nós escolhemos como tema escolher uma obra ganhadora do Prêmio Jabuti e uma obra ganhadora do Prêmio Nobel. A gente ainda não definiu as datas dos encontros, mas a gente vai seguir o mesmo esquema dos outros anos, né? A gente tem ali mais ou menos uns 2 meses de diferença entre uma leitura e outra. Provavelmente agosto e novembro, os encontros. Mas assim que tiver definido, a gente divulga lá no Instagram. Então, a gente vai mandar o link aí agora para vocês indicarem o que vocês têm interesse em ler dessas listas de prêmios, dessas obras vencedoras desses prêmios, né? E aí vocês vão indicar um livro do Jabuti, um livro do Nobel. Depois a curadoria vai escolher, e aí na próxima semana a gente libera o link para votação e para definir
quais vão ser as nossas próximas leituras. É isso de recadinho. As datas e os livros vencedores vão ocorrer tudo lá no Instagram, e a gente joga também no grupo do WhatsApp do clube. Ai, gente, travou tudo aqui no meu computador. Você terminou, Tainá? Você deu o recado? Terminei. Eu abri o sorteador, eu acho que o site é meio pesado, travou. Posso fazer o sorteio? Então, vamos lá. Gente, eu acho que eu tô com delay, tô meio atrasada aqui. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vou pegar, ó, todo mundo que está aqui, então, os nomes, né, que estão aqui no Clube de Adorim. Falta alguém para preencher. Vou dar só uma última atualizada aqui. Eu também não. Peraí, vou preencher. Enquanto vocês preenchem, eu vou dar mais um recadinho. É nesse link para se inscrever no clube, é? É no link que está aqui. Lista de presença. Ah, tá. É o segundo. É lista de presença. Pessoal, o semestre de leituras do Jabuti, Nobel, como vocês quiserem. E a gente também tem um projeto paralelo, que é uma atividade de extensão, que a gente ajuda os estudantes das escolas públicas a estudar para os vestibulares. Então, a gente tem um braço do Clube de Adorim, FUVEST, que nós vamos ter encontros sobre as obras da FUVEST. Fica o convite para vocês participarem também. Nós já fizemos isso no semestre passado, né? E vamos ter de novo. E o Clube de Adorim também está participando aí de eventos, feiras literárias. Então, de vez em sempre, a gente vai fazer esse convite para que vocês venham representar o Clube de Adorim. Todo mundo preencheu? Agora preenchi. 18 respostas. Vamos pegar os nomes aqui. E aí, quem for sorteado, depois me manda uma mensagem inbox para mandar o endereço certinho. Todo mundo aqui. Ô, Isa, se você for sorteada, eu vou fazer de novo, hein? Leilane Silva Carvalho. Tá aí a Leilane? Leilane está aí? Está aí no chat. Então, eu vou mandar para você o kitzinho. Você tem meu WhatsApp, Leilane? Eu vou te mandar depois, então, que a gente encerrar. Eu te passo, caso você não tenha um WhatsApp. Queridos, curadoria, esqueci alguma coisa, algum recado? Alguém gostaria de dizer mais alguma coisa? Queria só agradecer e a ansiedade para começar um outro livro e nossos próximos encontros. Muito, muito, muito obrigado, gente. Muito obrigado. Aprendi muito. Gente, obrigado também. Ótima noite aí. Não deixem de ver a lua, que tá linda, super lua. Cuidado aí com a Covid. Até a próxima, viu? Obrigadão, abraço, beijos. Também, prazer de conhecer vocês. Eu estava agoniado, eu só via as filmagens no outro dia. Então, olha, um prazer. Junto. Beijo, gente. Fiquem bem, se cuidem. Até mais. Valeu.
Beijo. Obrigada, boa Queridos, noite. obrigada por esse momento. Beijo, se cuidem. Travessia, hein? Palavra de ordem. Travessia. Travessia. Que a gente atravesse, né? A vida que a gente atravesse.